Esse é o programa AgriEvolution. Falamos sobre tendências, inovações e tecnologias que estão sendo aplicadas no agronegócio e estão borbulhando em laboratórios, de centros de pesquisa e startups. No programa de hoje você vai conhecer um dos maiores polos tecnológicos do agronegócio, considerado também o novo Vale do Silício brasileiro. Bem-vindos a Piracicaba! Todos estamos acompanhando essa evolução tecnológica que está acontecendo no nosso setor. Então chega mais que eu quero contar uma coisinha para você. Já existe uma espécie de Vale do Silício aqui no Brasil direcionada para o nosso setor, para o agronegócio. É aqui em Piracicaba, em São Paulo. Estou aqui com o Sérgio Barbosa, que é gerente executivo da ExalcTech e vai nos contar como funciona esse espaço, esse vale, que é o Vale do Piracicaba, e por que ele é tão importante para o nosso setor. Nós entendemos que tinha que ser baseado no que já existia como referência, que era a Califórnia. E na Califórnia você tem as universidades, que é um centro de gravidade, também um disseminador de conhecimento e de empreendedores. E vai muito com a história de Piracicaba, com a história da Exalc. A Exalc ela vem do início do século passado, com um grande empreendedor que foi Luiz de Queiroz, e ela se situa aqui como uma referência hoje a nível mundial entre as 5 melhores cursos de ciências agrárias do mundo. Porém, um único deles situado na faixa tropical, que nos dá uma característica totalmente diferenciada. Se a humanidade precisará de alimentos, vai ser o setor da faixa tropical que vai produzir. Então, aí a importância da academia produzindo conhecimento. Pois bem, como na Califórnia, as principais empresas de tecnologia passaram a se situar lá no entorno das universidades, pelos recursos humanos que tinham à disposição, pelo empreendedorismo. Se você vê a história da rede social daquele filme, o Facebook, ele era da Costa Leste, né, em Harvard, e foi para onde? Ele foi para a Califórnia. Porque lá ele encontrava o quê? Um ambiente propício. E é isso que a gente tem como objetivo, trazer pessoas, trazer talentos, trazer empresas e dar essa concentração de empreendimentos voltados à tecnologia na agricultura. Sérgio, o que falta hoje para o mundo saber que o Brasil tem aqui em Piracicaba um vale tecnológico que vai proporcionar inúmeras inovações para o nosso produtor rural? A questão do investimento de outros, não só de origem pública, mas privada também, auxilia nisso? Não tenha dúvida. Eu até acredito que esse movimento nosso já tem uma repercussão mundial muito interessante, né? Nós temos sendo procurados e visitados por diversas delegações de países, como por exemplo, que tem realmente uma tradição em tecnologia no agronegócio, como a Israel, como Estados Unidos, como Canadá, Europa. Eles têm nos procurado, têm visto em loco aqui esse movimento. Porque eu tenho certeza que a percepção deles, como a minha, é que esse movimento de empreendedorismo tecnológico na agricultura, não existe nada no mundo hoje acontecendo. Nós estamos falando de um país a nível continental e onde estão acontecendo várias iniciativas regionais, como por exemplo no Centro-Oeste, você tem em Cuiabá um movimento muito forte, você tem no norte do Paraná, em Londrina, você tem em Minas Gerais isso acontecendo, interior de São Paulo, Espírito Santo. Então, eu acredito e vejo com muitos bons olhos que as localidades que estão procurando soluções para os seus problemas e as suas culturas regionais, né? Sérgio, muito obrigado por compartilhar um pouco aqui com a gente sobre o Vale do Piracicaba. E viu só, a gente tem aqui no Brasil um vale trabalhando pelo desenvolvimento tecnológico adaptado às realidades de diferentes regiões do Brasil. Em nossa visita a Piracicaba, acontecia a 2ª edição do Exalc Show, um dos maiores eventos dedicados às inovações e empreendedorismo do agronegócio brasileiro, promovido pela Exalc em parceria com empresas e instituições locais. Quem nos conta um pouco sobre a Exalc Show é Xavier Butot, conselheiro executivo da Exalc Show. O Exalc Show é o fórum de inovação para o agronegócio sustentável. Então aqui em Piracicaba, que é um vale da inovação, na Exalc, que é uma das escolas de topo do mundo na área de agricultura e agroprodutos em geral, né? E a gente tem a honra de receber gente de todo tipo, a gente tem desde pequeno agricultor até grandes agricultores, estudantes universitários,
empresários de grandes e pequenas empresas, startups, e tem eventos para todo esse público. São pessoas trazendo seus problemas para achar gente que os ajude a resolver, são investidores à busca de oportunidade para investir. Se ninguém fizer o esforço para investir o tempo e o talento nessas coisas, elas não aconteceriam. Então, muita gente que você vê aqui, você deveria dizer que são corajosos visionários. Tem muita gente com ideias maravilhosas que não consegue encontrar alguém que os ajude a realizar a sua ideia. Por outro lado, tem muita gente com problemas que não sabe com quem falar a respeito do seu problema. O recado está dado. A gente está aqui vivenciando que a agricultura 4.0 não é mais o futuro, já é o presente. E aquilo que vocês já sabem, sem investimento, não tem pesquisa. Nós vamos conhecer agora uma startup que saiu aqui da Exalc, em Piracicaba, e já caminha com as próprias pernas. Aqui estamos com o Leonardo Menegatti, que é CEO da Inseres, uma startup dentro da AgTech Valley, que surgiu como startup e hoje já é uma empresa com sede própria. Nos conta um pouquinho como foi esse caminho para vocês chegarem até aqui. Em 2011, eu comecei a montar uma equipe de desenvolvimento interno lá. E em 2013 surgiu a primeira versão daquilo que veio a ser o Inseres. A gente chamava de outros nomes, outras coisas na época, mas me chamou bastante atenção esse lado da tecnologia. E aí eu fui tomando gosto pelo lado de programação, de TI. É muito inovativo isso. Como o investimento financeiro aconteceu? O primeiro contato que eu tive com os investidores, que é o pessoal da SP Venture, foi em 2008. É uma negociação bastante grande, mas ainda bem que foi para frente, porque foi muito bom, foi uma das melhores coisas que a gente fez. E vocês hoje estão incubados em algum lugar? Como é que funciona esse contato de vocês com outras startups ou com alguém que possa auxiliar vocês? Incubados nós não estamos mais não, a gente já passou dessa fase. Mas eu passei por vários programas de aceleração que mudaram minha vida, tá? Duas coisas mudaram minha vida, uma um MBA e outra foi passar por programas de aceleração. A gente aprende a destrinchar um problema e criar uma solução para eles. Foi fantástico. Onde vocês chegaram, que é numa sede própria, já ser considerado uma empresa, é onde várias startups querem chegar e que contam com essa vitrine que vocês tiveram e ainda estão e querem contar com esse apoio. É trabalho, é metodologia, é persistência e é resiliência. A pancada vem, a gente toma pancada de todo lado, mas a gente tem que lembrar do caminho, lembrar por que nós estamos aqui, por que vem uma pancada. Ninguém bate em coisa ruim, só bate em coisa boa. Então, nas horas da pancada, eu sempre penso nisso. Quanto mais pancada vem, mais certo a gente está fazendo. Então, estamos no nosso caminho, isso ajuda a ir para frente. Maravilha, Leonardo. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da história de vocês aqui com a gente. E é isso. Aqui a gente tem um exemplo super positivo de uma startup que deu certo graças a investimento e que ainda segue na vitrine esperando por mais investimentos. Porque como vocês já bem sabem, sem investimento não tem pesquisa. No primeiro programa da série Ag Evolution, você conheceu o Pulse Hub, da Raizen. Hoje nós vamos mostrar mais uma startup que está incubada lá entre as empresas de inovação que estão sendo formadas em Piracicaba. A Imirim foi uma das startups selecionadas para o programa de aceleração da Raizen. Aqui comigo Renato Pacheco Silva, que é CEO da Imirim e também doutor em engenharia mecânica, que vai nos contar um pouquinho da importância de trabalhar num ambiente assim para o desenvolvimento da empresa. Então, a oportunidade de estar num hub de inovação, ela é muito relevante, porque você consegue uma conexão mais próxima de um cliente relevante, que é a Raizen no caso, né? Mas não somente isso. Dentro do programa de aceleração, a gente fortalece esse contato, fortalece talvez o desenvolvimento de novas tecnologias aqui dentro. Temos treinamentos também na parte de negócios, de desenvolvimento de produto, de como gerir legal uma equipe, né? E também o relacionamento com outras startups, onde a gente consegue ter uma troca de informação e conhecimento que também pode ser interessante para a nossa empresa. Aqui a gente teve então um exemplo de uma startup que está incubada aqui dentro do Pulse, que é a da Raizen, que é a Hub da Raizen.
e que provou que faz toda a diferença estar num ambiente de coworking onde possa interagir com outras startups, conversar, ter ideias e principalmente empreender. E se você pensa que as startups são apenas empresas de inovação e tecnologia, está muito enganado. Vamos mostrar agora um exemplo de uma cervejaria artesanal que conseguiu aumentar sua produção por meio do crowdfunding. Estou aqui com o Gustavo Barreira, um dos sócios da cervejaria Leuven. Gustavo, nos explica como é que funcionou a captação de recursos para a Leuven, que já foi uma startup, se tornar o que ela é hoje. A Leuven, a gente fez uma captação através de um instrumento que se chama Equity Crowdfunding. Simplificando, é como se fosse uma abertura de capital para uma empresa de pequeno porte. A gente vende ações da companhia através de títulos de dívida conversíveis, trazendo assim novos sócios para o nosso negócio e formando uma comunidade engajada, pessoas que estão próximas da empresa, estão próximas da administração do negócio. Quantos investidores a Leuven tem hoje? Na primeira rodada a gente trouxe 109 investidores, agora na segunda rodada pública que a gente fez nesse ano, a gente trouxe outros 189, então estamos com quase 300 investidores na Leuven, 291 investidores, que a gente tem muito orgulho pela forma como foi feito, pela velocidade com que a captação aconteceu e por ser o recorde brasileiro em velocidade de captação. Captamos nessa segunda rodada em 3 dias. Para futuros rótulos, vocês pensam em manter essa ferramenta de captação de recursos? A opção de Equity Crowdfunding vai ser sempre uma opção que a gente vai considerar de uma maneira muito forte pela velocidade, pela captação e pelo nível de engajamento que a gente trouxe desses investidores que entraram na companhia. Então, crescer com gente boa do lado, trazendo pessoas com competências diferentes, que acreditam no negócio e que servem como embaixadores da marca, é a melhor forma da gente buscar o crescimento da Leuven. E a cerveja Leuven, que já foi uma startup, hoje oferece um ambiente de coworking mais informal, para que outras startups possam encerrar o seu expediente com a boa companhia de uma cerveja gelada. Fiquem com a gente que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mundo de tecnologias que tem chegado no nosso setor e que não são mais o futuro, já estão presentes. Fique com a gente! Imitar a natureza em laboratório e fabricar folhas, sementes e até mesmo estruturas ainda mais complexas, seja de vegetais, animais ou micro-organismos, poderá em breve se tornar realidade no Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. A recente aprovação de um projeto, assim como outras atividades interligadas, permitirão que os pesquisadores testem atividades biológicas em ambiente tridimensional, ou seja, de modo mais próximo à realidade. A técnica utilizada é chamada de bioimpressão 3D, uma variante da impressão 3D, que é um método de fabricação de objetos sólidos a partir de um arquivo digital contendo informações e coordenadas espaciais. A equipe pretende utilizar a tecnologia da bioimpressão 3D para criar modelos válidos e testar nanomateriais produzidos a partir de biomoléculas obtidas de resíduos de indústrias agropecuárias e florestais. Quem vai nos apresentar essa pesquisa é o líder do projeto, o pesquisador da Embrapa, Luciano Paulino da Silva. E hoje estamos aqui em Brasília, na Embrapa, no Laboratório de Nanobiotecnologia, para falar sobre um assunto que parece comum, mas não é, a impressão 3D. Aqui com o Dr. Luciano hoje a gente vai falar sobre a bioimpressão 3D, ou seja, como deixar o material impresso mais próximo da realidade para a realização das pesquisas. Dr. Luciano, nos explica então como é que funcionam as etapas e como está acontecendo aqui no laboratório. Bom, o que nós fazemos nesse laboratório é desenvolver estruturas que simulam modelos biológicos e que efetivamente no processo de bioimpressão 3D você tem pelo menos 3 etapas distintas que envolvem um pré-processamento, um processamento e um pós-processamento. No pré-processamento nós adquirimos imagens tridimensionais usando scanners tridimensionais, os quais possibilitam com isso a construção do modelo, o qual será submetido então a processos de
impressão 3D em plásticos, muitas das vezes utilizando plásticos que vêm de processos reutilizáveis ou de reciclagem e que com isso nós utilizamos materiais oriundos do próprio laboratório. Esses modelos agora impressos como plástico, posteriormente são utilizados apenas como protótipos para a produção de materiais biológicos, os quais contêm sistemas vivos na sua composição, desde células até a presença de biomateriais que, quando submetidos a processo adequado de maturação, permitem que esses modelos consigam atingir aspectos semelhantes àqueles encontrados nos sistemas naturais. Doutor Luciano, então nos explica um pouquinho as etapas dessa pesquisa. Bom, na primeira etapa, o que nós fazemos é realizar a construção do modelo a partir do objeto natural. Esse modelo é gerado em scanners 3D, a partir dos quais você vai efetivamente ter na tela do computador o desenho computacional daquele objeto que você visa realizar a impressão. Posteriormente, você utiliza este desenho assistido por computador para a geração de um protótipo em plástico, sendo que o plástico utilizado nessa construção muitas vezes vem de reciclados de plásticos utilizados no nosso próprio laboratório, para que então, posteriormente, nós possamos construir miméticos de estruturas biológicas funcionais, conjugando a utilização de materiais oriundos de subprodutos agropecuários, misturados a materiais envolvendo células e consistindo com isso em um processo que nos permita fazer a chamada bioimpressão tridimensional, para que só então nós possamos levar esses materiais a ambientes em condições controladas como esses, nos quais efetivamente nós consigamos maturar esses objetos que foram bioimpressos. Então vejam só, existem 3 etapas. O pré-processamento, o processamento e a maturação, que a gente está aqui, que o professor vai nos explicar mais um pouquinho, mas que precisa de um ponto bem importante, certo, doutor? O que seria isso? Bem, nessa etapa, o que nós precisamos efetivamente durante a maturação é de condições controladas para que ocorra o crescimento, mas para alcançar a possibilidade de desenvolver plantas ou até mesmo modelos animais de órgãos completos, nós precisamos, sobretudo, de investimentos e de parcerias público-privadas que permitam efetivamente que nós consigamos avançar e alavancar a passos mais rápidos e acelerados essa área do conhecimento relacionada à bioengenharia, utilizando de nanotecnologia nos processos de fabricação. Hoje a origem do investimento de vocês é público-privado, existem parcerias, como é que funciona? Até o presente momento, nesses projetos, a maioria baseia-se em financiamento público, mediante captação de recursos junto a agências de fomento, como também algumas interações e parcerias privadas que estão começando, visando a desenvolver ações nesse setor. Como essas etapas vão favorecer a agropecuária brasileira? Bom, nesse cenário, o que ela vai nos permitir é a construção de miméticos, de estruturas que simulam sistemas vivos e que poderão ser utilizadas para o realização de testes que possibilitam investigar mais rapidamente os efeitos de uma série de compostos sobre esses modelos. E também, muito se tem falado até mesmo na possibilidade de construção de carnes artificiais e até mesmo de outros materiais artificiais que possam ser úteis para o agronegócio, como, por exemplo, sementes que possam ser sementes sintéticas visando a processos de crescimento de plantas inteiras. E essa realidade vai ser cada vez mais próxima com o investimento maior. Certamente, com investimentos mais expressivos nesse setor, nós conseguiremos alavancar de maneira mais rápida esta área do conhecimento relacionada à bioengenharia, empregando nanomateriais nos processos de fabricação. Para conseguir chegar, então, em etapas como essa aqui, que a gente hoje não consegue chegar. Exatamente, para que a partir de um processo impresso como este, nós tenhamos a possibilidade de construir e produzir órgãos e até mesmo estruturas inteiras de animais ou de vegetais como esses. Perfeito. Ou seja, sem investimento não existe pesquisa. Assim como a bioimpressão 3D, muitas outras pesquisas da Embrapa que vamos mostrar aqui dependem de investimentos privados para que efetivamente saiam dos laboratórios e cheguem ao mercado. O chefe-geral da Embrapa Genética e Biotecnologia, José Manuel Cabral, vai nos falar como esses recursos podem acelerar essas pesquisas. Como é que funciona o investimento nessas pesquisas, principalmente do setor privado? Alguma empresa que queira investir, qual é o primeiro passo? Bom,
a sociedade toma conhecimento das nossas pesquisas pela divulgação que nós fazemos. Então nós temos divulgação por meio da imprensa, nós temos divulgação participando em feiras, em exposições, e as empresas interessadas, elas normalmente vão nos procurar aqui no nosso centro, e a partir de um primeiro contato, nós vamos desenvolver um contrato de pesquisa e desenvolvimento para finalizar as pesquisas em conjunto com a empresa, e aí a empresa é licenciada para colocar esses produtos no mercado. Ou seja, há etapas ainda de desenvolvimento junto com a empresa, e posteriormente a empresa é licenciada para levar as tecnologias ao mercado. Ou seja, a Embrapa está de portas abertas para novos investidores e empresas que estejam interessadas em ajudar no futuro da agropecuária brasileira, certo? Certo. É importante a gente ressaltar que nós trabalhamos com pequenas empresas, com médias empresas, com empresas nacionais, com empresas multinacionais. Nós não temos nenhum tipo de viés sobre o tipo de empresa que nós trabalhamos. E temos contratos também com empresas muito grandes, multinacionais. Perfeito. Então aqui é a prova de que as pesquisas precisam de um incentivo maior para saírem do papel, porque não adianta. Sem recursos, não tem pesquisa.